Eu estou chamando o João, acho que o João está conectando. O João está entrando, mas eu não vejo o seu rosto, João. Está sem vídeo, sem a imagem. Ó, está aparecendo. João, Oi, você tem o Paulo. áudio. Agora eu Oi. estou te ouvindo, mas eu não te vejo. Vira a câmera aí para você, para eu te ver. Ah, sim, só um segundo. Peraí. Aê, João. E aí, querido? Tudo bem? Tudo e você? Você sabe que eu te coloquei antes do horário previsto, porque o Lino está tendo também um problema lá de sinal, de internet, e aí eu vi que você já É. estava aqui, eu falei, bom, vamos conversar com o João, e aí depois eu volto lá com o Lino, e a gente tem essa liberdade de fazer da maneira que a gente quer aqui, né? Bom, querido, você está chegando, as pessoas que estão nos seguindo, a gente está contando que a gente está aqui para falar dessa história de 25 anos do São Paulo Fashion Week. Esse ano a gente celebra 25 anos. A gente quer conversar com todas as pessoas que fazem parte dessa história, com pessoas também dessa nossa atualidade, desse momento de vida tão importante, para a gente trazer também falas e ouvir, né, as pessoas e ter fazer com que esse protagonismo da criação, da criatividade, seja cada vez mais potente. Então eu queria, eu vou falar um pouquinho de você. Né? Você começou em 2010 na São Paulo Fashion Week. Isso. Você tem uma origem de ateliê e de alfaiataria, né? E trabalhou nesses anos todos com desfiles muito importantes, com coleções muito impactantes, né? Muito fortes para a moda brasileira, para a construção dessa diversidade, dessa imagem tão disruptiva, né? Que principalmente a moda masculina tem. Aí eu queria que você falasse um pouquinho de você aqui, João, para contar para as pessoas um pouco como você começou, um pouco como as coisas aconteceram para você na moda. E tem acontecido. Então, Paulo, eu sempre encontrei na moda uma forma de me comunicar, assim. Me considero uma pessoa muito tímida, e aí eu achei na moda um veículo bacana para eu poder me colocar, sabe? Me fazer minha comunicação. Eu vejo a moda, para mim, ela é mais uma linguagem do que um produto, assim. Eu uso muito a moda para poder me colocar, sabe? Contar as minhas histórias e o que eu acredito também. E, João, como que você está vivendo esse momento? Né? Como que está esse isolamento? Como que está como que você está enxergando, né, o teu trabalho, o teu produto, o teu processo de trabalho? Ô Paulo, é assim, na verdade a gente está vivendo, né, um momento muito difícil, mas ao mesmo tempo eu estava precisando muito dar uma parada para entender o que eu estou fazendo, sabe? Eu estava vivendo com uma demanda muito grande de trabalhos, já tinha começado o ano com muita atribulado de trabalho, e a gente está sempre tentando cumprir os prazos, né? E eu não conseguia parar para poder planejar. Então, essa parada que aconteceu agora, assim, fora a questão, né, do vírus, ela para mim foi muito boa, assim, foi muito bacana para eu poder repensar, sabe, minha forma de trabalhar, a minha linguagem, a forma com que eu uso esse veículo da moda. Então, assim, eu tô muito feliz de ter podido parar um pouco para poder me reorganizar com as minhas ideias. Então, quando eu tenho falado, assim, né, desde que começou esse nosso isolamento, e ouvindo as pessoas, vendo as pessoas conversarem, postarem as coisas, e eu fiz algumas lives, né? Na verdade, aqui no São Paulo Fashion Week é a segunda, fiz algumas no meu canal pessoal, e eu conversei com algumas pessoas e para mim, assim, a gente está discutindo uma questão que não é de futuro, mas são reflexões sobre disrupções, né? Sobre processos disruptivos que a gente tem que se impor, nos impor, né? Para esse mundo que está aí, evidente, né? Em ebulição, buscando expressões muito contundentes para essa vida. Né? Eu acho que esse espaço de tempo, de isolamento, de frear tudo, né? Na verdade, abriu a cabeça e as reflexões. Como que você está, assim, quais são as coisas que você está repetindo
são importantes para você ter de criação tá me ouvindo? e de processo de trabalho? Você está me ouvindo bem? Agora tô sim. Ah, bacana. Então, Paulo, assim, na verdade, como é tudo muito atribulado e a gente vem tentando cumprir prazos e correr atrás das coisas, a gente vai fazendo por impulso, sabe? Então, agora, como eu consegui parar, eu comecei a perceber de que o meu trabalho, a moda em si, eu acho que ela está muito em dívida com as pessoas, sabe? Essa questão dessa padronização de corpo, essa padronização de estética que foi embutido na gente desde sempre, eu percebi que isso é muito cruel com as pessoas, entendeu? E eu achei que era um momento para eu ressignificar essa história dentro do meu trabalho. Na questão de racismo, de gênero, eu acho que eu venho trabalhando bem, mas essa questão de não Você fazer. sempre trabalhou isso, na verdade, né? Sim, mas essa questão de não fazer uma moda para todos, sabe? Essa questão, sabe, desses rótulos de que a pessoa tem que ser magra, de que a pessoa tem que ser um perfil definido, eu acho que isso está realmente muito, muito fora da realidade, entendeu? E que a gente precisa abrir muito mais esse leque, né? Eu acho desumano uma pessoa que não tem o padrão que foi imposto, ela não ter produtos para ela. Eu acho que perde todo mundo, né? Perde a indústria, perde o público, perde todo mundo. Então, assim, o que eu estou muito feliz de ter repensado é essa questão de tentar realmente fazer uma moda pensando em todos. Eu estou tentando ampliar todos os meus produtos. Eu tenho feito uma ampliação de modelagem para baixo, para cima, porque eu também fico pensando que para a pessoa escolher um produto, não importa se ele foi criado para homem ou para mulher, mas o que importa é que ele sirva no corpo. Então eu comecei a pensar muito sério essa questão da padronização de tamanho de roupa. Eu acho que isso é que vai mudar tudo. Eu posso encontrar uma roupa que não foi pensada para mim, mas ela me serve e eu fico feliz com ela, então ela é minha e ela tá ok para mim, entendeu? Eu vou te mostrar uma imagem, porque você está falando de padrão, você está falando da leitura dos corpos, de como as pessoas se veem, né, e de espaços que as pessoas precisam ter para se expressar, né, para se verem também e para se. Isso aqui, olha. Ah, tá vendo? Errei. Não, não é essa aqui. Deixa eu tirar. Espera aí só um pouquinho, que eu errei aqui a forma de colocar a. Eu vou aprendendo, gente. Na quinta live eu prometo que eu vou estar melhor nessas imagens aqui. Espera aí, João, essa imagem que saiu cortada. Eu aprendi como é que corta para não cortar mais as pessoas. E aí, é isso aqui. Ah, aprendi. Tá me ouvindo, querido? Oi, Paulo, tô sim, tô Tô. ouvindo. Você estava falando de quebrar padrões, de abrir essa a discussão sobre o seu processo criativo e sobre a questão da roupa, né, da expressão da roupa. E esse desfile foi o seu último desfile, se eu não me engano, e esse é o Sam, que é o primeiro homem trans na passarela, e o seu desfile falava muito desse deslocamento pré-estabelecido sobre gênero, sobre, enfim, sobre tudo, né? Me fala desse desfile e dessa imagem. Então, esse desfile ele foi muito importante para mim porque é exatamente isso, assim, essa coisa política que a gente está vivendo, eu acho que ela nos instiga muito a se posicionar, né? Então, eu sempre olhei para esse universo, mas eu nunca tinha olhado para as mulheres, né? Para as mulheres gays. Então, esse trabalho ele começou com esse desejo de olhar para esse universo, de olhar para esse nicho de mercado gigante que são as mulheres gays. E aí a gente começou com esse processo de querer fazer um desfile voltado para essa mulher, né, para essa mulher. E depois a gente começou a perceber que dava para ir abrindo muito mais o leque, assim, que dava para ir envolvendo todo mundo dentro dessa conversa. Então, essa imagem do Sam, ela realmente para mim, ela é muito forte, muito feliz, porque é um homem cheio de delicadezas, né? Então,
eu fico muito feliz assim de ter esse espaço dentro do evento para a gente poder se comunicar dessa forma. E, João, eu vou resgatar aqui uma outra imagem que também foi muito importante, ela é de 2018 e ela precede esse momento político atual. Foi um momento muito forte para todos nós, de expressar mesmo as nossas, o que somos, né? E como vemos tudo. E você fez esse desfile que foi muito contundente e você tem essa imagem muito forte, mas é você que vai falar dela, não sou eu. Então, esse desfile, Paulo, ele aconteceu antes das eleições, né? Então a gente já sabia, né? A gente já previa tudo isso Antes das eleições presidenciais, né? Presidenciais, isso. E a gente já sentia, né, para que caminho que a gente estava indo, né? Então, esse desfile, na verdade, eu tive um apoio muito bom de direção de arte do Roger Veloso, que a gente se juntou para poder contar e se posicionar com essa questão política. E aí, quando a gente definiu usar esse plástico na cabeça e essa boca vedada, era exatamente esse o sentimento, sabe? De você da gente tá se sentindo exatamente dessa forma, de estar se sentindo enclausurado. É muito forte essa questão de você não poder se falar, de você não poder se expressar. E parecia muito que era o que estava vindo, sabe? Então, eu usei esse desfile para me posicionar nessa questão, sabe? De lembrar dessa ditadura, de lembrar dessas mortes, né? Quanta gente teve que morrer para a gente conseguir hoje estar livre e estar né, com a democracia, e agora a gente vai voltar tudo isso. Então, esse desfile foi, para mim, assim, uma forma de me posicionar nessa questão política mesmo. Na verdade, você usa o desfile como uma expressão dessa emoção, né? Os seus desfiles vêm contando todas essas suas emoções, essas suas sensações, né? Você colocou uma emoção e uma estética criativa e de moda, né? Uma estética de design completamente aliada a essa imagem, né? Porque não é sempre que o que você quer dizer ela fica completamente e facilmente reconhecida na expressão daquela imagem da roupa, né? Esse desfile foi uma coisa realmente não precisava dizer nada, né? A hora que entrou isso já estava tudo falado. Sim, sim. Aí eu tinha uma inspiração em cima da roupa do militar, né? Que a gente quis trabalhar essa coisa de desconstruir essa roupa militar e de romantizar também. Então a gente trabalhou muitos camuflados e a gente bordava por cima desses camuflados, a gente inseria cores também para tentar tirar desse lugar, né? Tão pesado que é, né? Então a gente usou o militarismo, mas de uma forma tentando desconstruir isso e transformar isso numa poesia, né? Porque eu vou colocar uma outra imagem aqui sua, que é de uma coleção de alguns anos atrás. E ela falava exatamente de um momento que a gente está vivendo agora, né? Isso estava na sua emoção, com certeza, né? Está aí no seu desfile. essa coleção, Paulo, ela tem uma história muito interessante que, assim, o que antecede a ela foi uma coleção de verão que eu fiz com inspiração em David Bowie, e a gente discutia nessa coleção a liberdade de se divertir com a roupa, né? Como a mulher sabe fazer isso e o homem não. Então a gente queria entender o limite, sabe? Até onde isso ia. E eu tive uma resposta de mídia muito ruim dessa coleção anterior a essa aí. E aí eu resolvi fazer uma coleção onde a minha inspiração não viesse de um lugar bonito, sabe? Que não viesse. Eu tava me sentindo mal com a crítica que eu tinha tido, que me pareceu que o jornalista não teve paciência para entender qual que era o tema da minha coleção anterior. Então, essa coleção ela foi desenvolvida com o desejo sabe, de mostrar um lado ruim, um lado feio. Então, eu me inspirei nessa doença, né, nessa epidemia também que aconteceu, né, nessa época, né, que é da peste negra,
E aí a estética desse médico, né, o Plague Doctor, que usava esse bico com ervas dentro para não sentir o cheiro ruim do paciente, foi uma coleção que a gente fez todos os tecidos a partir do zero, usando fios antigos, velhos e reciclados. Eu tive uma parceria muito bacana com o Alexandre Berti, que a gente teceu toda a coleção no tear. Então foi uma coleção que eu fiz com uma ira, sabe? Com uma certa revolta. E foi muito bacana, porque eu consegui entender que a inspiração ela está em todos os lugares, né? Ela está no belo, ela está no feio, ela está no ruim. Então, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo, tanto político como dessa epidemia, ela para mim é muito inspiradora, assim, ela me dá muita vontade de me posicionar, de falar, sabe? Então, você tem feito isso quase que compulsivamente no seu Instagram, né? A quantidade de imagens que você tem postado, imagens que seriam do desfile da coleção de abril que a gente cancelou a temporada e que a gente já tinha conversado, já estava o desfile pensado, você vê, né? A gente tem essa... Essa coleção que... Diga, desculpa. Não, conta para as pessoas, assim, porque cada vez que eu vou ao seu ateliê para a gente conversar, num processo pré-temporada, você vai me falando e vai me mostrando como que as peças vão sendo construídas. Então, assim, para quem pensa moda como um processo única, exclusivamente industrial, de expansão, de distribuição, o João trabalha exatamente um outro caminho, né, João? Você tem lá no teu ateliê todo o processo de desenvolvimento da história, né? E cada vez que eu chego, você tem uma peça nova para me mostrar e eu vou entendendo aquilo que você quer dizer com cada detalhe que você vai acrescentando. Eu queria que você falasse esse processo para a gente falar dessa coleção também, que isso é hoje, né? É hoje. Sim, se você tivesse feito essa coleção para agora, é atual, né? Então, e é tão louco, Paulo, porque assim, essa coleção que eu não apresentei, eu estava discutindo muito, repensando muito essa questão do lugar de fala, sabe? E aí eu comecei a pensar que uma marca, ela não necessariamente precisa definir quem vai vestir a roupa. Então, eu tinha uma vontade muito grande de apresentar uma coleção onde você não visse quem estava vestindo. Então, eu estava querendo cobrir as pessoas por completo, cobrir rosto, cobrir braço, né? Cobrir toda a pele, para que você não conseguisse definir quem está dentro daquela roupa, e sim se a roupa te agradava ou não agradava. Então, e o que ela queria dizer com isso, né? Exatamente. E era louco porque, assim, quando eu conversei com você, que a gente estava há um mês antes do desfile, eu tinha muita dúvida de como as pessoas aceitariam isso, porque a gente estávamos, né, num momento onde estava todo mundo tentando se posicionar e colocar, né, e se mostrar. E eu estava querendo cobrir as pessoas. E aí, por louco, né, que foi que dias depois veio esse momento absurdo e essa coisa de se cobrir, da máscara, de voltar para dentro de você, de estar né, no distanciamento, isso acabou virando uma realidade. Então, para mim, foi um choque muito grande, assim, sabe? Parecia que era uma loucura, mas de repente era a realidade, dias depois. E então, é isso, assim, sabe? Eu estou fazendo esse meu trabalho com o Instagram, na verdade, tentando colocar as imagens que eu usaria para o meu desfile, sabe? Que tinham sido faladas, né? Você tinha me contado, você já tinha me mostrado algumas coisas, inclusive. Sim. E, Paulo, deixa eu aproveitar e te falar uma coisa sobre esse formato de desfile, né, que está todo mundo também questionando. Você sabe que, pelo menos a mim, né, que eu me sinto tão em dívida com várias pessoas, com vários corpos, com vários tipos de pessoas, que eu gostaria que continuar fazendo desfile dessa mesma forma, sabe? Do modelo andando, da roupa em movimento, porque eu tenho muita vontade de que assim que isso passe, eu possa fazer da forma com que hoje eu acredito que seja o correto, sabe? As imagens que eu acredito que seja o ideal para mim agora. Então, eu não gostaria muito de perder esse formato, sabe? Passarela, roupa caminhando, porque essas pessoas que ficaram de fora, que hoje eu tenho vontade de incluir, elas não tiveram essa oportunidade de estar numa apresentação dessa forma. Você consegue me entender?
João, eu entendo perfeitamente, a gente conversa muito sobre isso, e eu tenho também dito bastante nas minhas crenças, né? Eu acho que não, eu tenho convicção de que cada inovação, de que cada momento, ele vem para acrescentar um processo de transformação e de evolução. Né? Eu comecei a trabalhar na moda em 82, 83, não tinha celular, não tinha fax, não tinha, praticamente não tinha computador. Né? O computador que tinha era para você passar uma informação de teclado de palavras ou de número. E tudo vem se somando, né? Tudo vem se coabitando. Né? E isso é importante porque você vai construindo uma linha de memória. Você não pode simplesmente desfazer da sua história, da história do mundo, porque você não pode perder a memória das coisas, porque são elas que te fazem andar para frente. Né? Sim, Eu sim, sim. super acredito nessa expressão e da força que um desfile tem ali ao vivo e do que significa você receber uma resposta ali imediata, emocional, aquela temperatura das pessoas, o próprio camarim, né? Quando você está lá no camarim, na hora que você começa a vestir as pessoas, a energia ela já se constrói no camarim. Você já começa a entender o que você fez lá no camarim, né? Só que aí, a hora Nossa, que vai Paulo, para a passarela e as pessoas percebem tudo, esse ciclo se completa, né? Esse é, ciclo emocionante. eu sempre digo isso, porque eu só consigo ver o trabalho, assim, ter noção do trabalho, quando monta a fila dentro do backstage, sabe? Não é nem o momento do desfile, é o momento que você vê a fila montada e aí você tem noção do tamanho daquilo, sabe? Da forma com que você editou, da história como ela está contada. Então, assim, para mim, hoje, para fazer um desfile, a parte mais importante para mim é o backstage, é a hora que a fila é montada, assim, é um momento mágico, sabe? Onde as coisas realmente elas, né, viram realidade, assim, é muito interessante. É uma energia muito incrível, assim, não tem nem como dizer. E, João, eu até coloquei uma outra imagem de um outro desfile seu, mas eu quero falar, eu quero aproveitar e entrar no assunto do figurino. Né? Você assim como vários outros estilistas que têm essa liberdade criativa muito forte, né? Vocês carregam isso para o trabalho de vocês. Você também faz muito figurino, né? Figurino para musical, para espetáculo, para artistas. Como é essa relação da criação espetáculo, figurino e da criação roupa passarela? Quando a gente coloca essa questão, né, de desfile comercial ou conceitual, tem muitos caminhos aí, né? Porque hoje, para mim, só funciona apresentar um desfile que se ele for conceitual, porque ele me abre, além de venda de produtos, de interesse das pessoas pelo meu criativo, ele me abre também o meu trabalho de arte, sabe? Agora, quando a gente parou, eu estou com 4 trabalhos super importantes. Eu estou fazendo 2 óperas no Municipal, um balé da cidade de São Paulo e um espetáculo de teatro também. Então, assim, é muito interessante porque eu consigo usar o espaço do São Paulo Fashion Week para me posicionar, para me colocar e também para abrir esse espaço de arte para o meu trabalho, que eu tenho uma paixão muito grande de fazer figurino, porque o figurino, ao contrário, né, da moda, é onde você realmente tem que, sabe, soltar o máximo possível, né? E ele tem uma importância muito grande dentro do espetáculo, porque é facilitar o entendimento do público, né? Facilitar o entendimento do texto. Então, assim, eu acho muito maravilhoso trabalhar com figurinos também. Eu poderia dizer que o teu trabalho na passarela no São Paulo Fashion Week, como você disse, alimenta, liberta a tua capacidade criativa, e aí no espetáculo você realiza coisas, e isso alimentaria a tua passarela? Sem dúvida, sem dúvida. Ela acaba que vira uma coisa só, assim, sabe? Por muitas vezes, eu trouxe trabalhos de figurino que eu estava fazendo para dentro da minha coleção. E a maioria dos trabalhos de figurino que eu faço, os diretores me mostram coisas das minhas coleções como referência, sabe? Então, acaba que a coisa vai ficando homogênea, vai virando uma coisa só, né?
Entendi. E, João, falando um pouco do agora, né? Eu tenho ouvido, tenho procurado, na verdade, ouvir várias pessoas que eu preciso ouvir, né? Eu sempre falo que ouvindo eu vou aprendendo cada vez mais. E eu quero ouvir de você como que você está lidando exatamente com esse momento e como que é, assim, ateliê, funcionário, e-commerce, como que você está lidando com a marca e com o João neste momento que a gente está de vida? Então, Paulo, para mim eu acho que a gente está vivendo um momento de uma oportunidade única, gigante, e que é claramente que as coisas vão realmente para esse caminho, né? Porque você vê esse movimento que a gente está vendo em relação ao racismo, você vê as torcidas de futebol se juntando, né, para correr atrás de um ideal único. Então, assim, é muito claro de que o resultado depois disso tudo realmente vai ser muito positivo. Então, assim, eu estou muito otimista nesse pós-pandemia. Eu acho que as pessoas vão desejar muito as roupas. Eu acho que muita gente vai ter desejo de se vestir de forma diferente, de ser feliz com as roupas. Então, eu acho que também vem um momento muito interessante aí. E eu acho que a gente acabou aqui lidando da melhor forma possível, sabe? A gente parou quando tinha que parar, a gente não vai voltar agora que estão dizendo para voltar, porque a gente se readaptou, se reorganizou. As minhas costureiras estão conseguindo produzir em casa, eu estou conseguindo fazer a minha criação aqui no ateliê, os meus clientes também continuam comprando de uma outra forma, né? Porque eles mostram o que gostam e a gente manda para casa deles os produtos para que eles possam vestir. Essas roupas, quando voltam, elas são higienizadas para voltar para a loja. Então, a gente está trabalhando com uma responsabilidade grande, mas, ao mesmo tempo, eu tenho percebido um novo horizonte muito grande, sabe? Por exemplo, nessa forma de vender pela internet, dessa forma de comprar sem sair de dentro de casa. Hoje os meus fornecedores, eles me entregam as coisas aqui. Eu te confesso que eu acredito que que eu vou conseguir trabalhar depois disso com um custo menor. Eu acho que eu estou reaprendendo a trabalhar, sabe? E assim, a gente está bem seguro da forma que a gente está trabalhando, sabe? Todo mundo em casa. Eu não acho que tem que voltar agora. A gente vai tentar manter dessa forma por mais um período, até quando a gente estiver realmente seguro para elas poderem voltar a trabalhar dentro do ateliê. Então, assim, acho bacana, assim, acho que a gente está levando de um jeito bem adulto. Tem uma frase, uma aspas, dada a você, que a gente pesquisou, foi para o Diário da Região, que é o momento de eu colocar aqui, porque tem a ver com o que você está falando. Você fala, aspas, João, o futuro é olhar para os nichos. Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é onde tem a necessidade de produto, né, Paulo? Tá todo mundo olhando para o mesmo lugar, tá todo mundo fazendo produto para o mesmo tipo de pessoas, né? Então, existem nichos absurdos, né? Existem vários segmentos que estão descobertos pela moda, né? Que não tá sendo pensado. Então, eu sempre digo isso também para pessoas que estão entrando na área, sabe? Para os alunos de moda, eu sempre digo, não adianta vir querer concorrer dentro de um nicho onde está todo mundo olhando. É muito mais inteligente você tentar achar um público que precisa da sua criação, né? Então, eu acho que essa questão do nicho realmente ela é uma alternativa muito incrível para você entrar no mercado e para você poder levantar a sua marca. João, você trabalha há quantos anos com moda? 15? 15 anos, 15 exato. anos. E você encontrou o seu lugar, o seu espaço de expressão, o seu espaço comercial, você é muito inserido na alma do seu trabalho, né? Você faz exatamente como você... É o que eu sinto, né? Que você faz exatamente como a sua alma diz, né? O que você diz? Tem muitos jovens sempre que acompanham aqui o Insta do São Paulo Fashion Week, muito estudante, muito empreendedor, num processo solitário, né? O Brasil é um país de dimensões continentais e no momento que está todo mundo isolado, essa sensação de solidão é maior, né?
fala para essas pessoas que estão aqui, que eu vejo que tem muita gente acompanhando, e que como resistir à sua crença, à sua alma, ao seu empreendedorismo. Qual é a tua receita? Se você puder dar uma receita para que as pessoas possam entender como que você tem construído um trabalho tão maravilhoso e tão reconhecido. Então, Paulo, o meu trabalho, né, como estilista, desde sempre, desde quando eu comecei, ele não era possível. Porque, sabe, eu venho de uma família muito humilde, sabe? Eu tive muita dificuldade para ter acesso à arte, aos conhecimentos. Então, era para eu já ter desistido lá atrás, sabe? Quando eu comecei a ver que tudo para mim era muito difícil, né? Porque a moda ela não estava dentro desse meu universo. Só que a minha paixão pelo trabalho, ele é tão grande, sabe? Eu acho que é isso que me move, é essa paixão, é essa vontade, esse desafio de fazer, sabe? Eu sempre digo que não dá para ficar na teoria, então essa questão de você executar alguma coisa, de você produzir alguma coisa, eu sempre digo que quando você tem uma boa ideia, ela não precisa ser bem executada, ela pode ser melhor executada depois, sabe? Então faça roupa com grampeador, faça roupa de qualquer outra forma, mas faça. É preciso você materializar a sua ideia. Quando você materializar a tua ideia pela primeira vez, você começa a acreditar em você, sabe? Então foi dessa forma, foi começando a fazer, foi começando a ver peças prontas que eu comecei a acreditar que eu poderia fazer, e aí dessa forma eu fui levando e acreditando sempre, porque assim, é muito difícil, né? É um segmento difícil, é um país difícil, então eu acho que é esse amor, sabe? É o acreditar de verdade, assim, fica muito fácil de você eu acho que fica muito fácil de você trilhar esse caminho se você ama muito o que você está fazendo. Então, acho que esse amor mesmo, é o amor pelo trabalho, sabe? Que faz com que a coisa aconteça. E você optou por desejo, enfim, pela inspiração que você tem de trabalhar com segmento inicialmente masculino, né? Que não é mais, mas você acompanhou essa transformação dessa disrupção de gêneros, de tudo, de corpo, né? Mas você começou e as pessoas ainda te reconhecem uma marca, um estilista que faz roupa masculina. Uhum. Então, essa coisa do sagaz de olhar para os nichos. Quando eu optei meu primeiro desfile na Casa de Criadores, ele foi feminino. Mas eu abri uma loja logo depois e eu comecei a perceber os meninos entrando na loja, tentando achar alguma coisa na arara que servisse para eles. E aí logo eu me toquei, falei, poxa vida, tem um segmento aí totalmente abandonado, porque é muito difícil você ver, na faculdade de moda a maioria dos alunos estão focados no feminino, o feminino, parece que a moda é o feminino, né? E na verdade não, o homem ele tem um desejo de moda muito grande, né? Ele consome de uma forma muito, muito bacana também. Então, quando eu comecei a fazer o masculino, e eu acredito que por esse motivo, por ter migrado para o masculino, por ter olhado para ele, mesmo que da forma com que eu olho, né, que as coisas se abriram para mim, porque eu estava fazendo um trabalho voltado para um público que naquele momento ninguém estava olhando para ele, entendeu? Então, esse masculino, na verdade, ele foi o que abriu as portas para mim, para o meu trabalho. Talvez se eu estivesse procurando essa mulher rica, alta, magra e brilhante, como todo mundo, talvez eu não tivesse conseguido que as pessoas me enxergassem. Você está falando uma coisa que me fez lembrar de outros momentos nossos, que o seu primeiro desfile na Casa de Criadores foi uma coleção feminina. E quando você estreou no São Paulo Fashion Week, já era uma marca masculina. Sim. E aí, no meio do caminho, você começou a crescer tanto a sua coleção, e um dia a gente sentou para conversar e você falou, estou com vontade de fazer uma coleção feminina. E eu fui lá, e a gente foi ver, eu falei, João, você tem que fazer 2 desfiles mesmo, você tem que fazer um desfile masculino e um desfile feminino.
Sim, E aí sim. foram quantos desfiles, quantas temporadas que você fez 2 desfiles? 4 temporadas? Não me lembro exatamente. Não, foram só duas, Paulo. 2, é. Foram só duas porque, assim, também por uma questão política. Porque, assim, quando a gente teve essa Eu quero conversa, chegar aí. porque quando a gente teve essa conversa, eu estava com desejo, eu já tinha falado tanto da questão de gênero dentro do meu trabalho, eu já tinha feito tanto essa mistura que, para mim, já tinha perdido um pouco a graça, sabe? Já estava na CIA, já estava na novela, já estava em todos os lugares. Parecia que não era mais preciso ser dito. Só Então, para as aí pessoas entenderem, o que estava em todos os lugares era o conceito do trabalho, não a sua roupa. não, não, exato. Esse conceito, né, dessa libertação dos gêneros, né? Então, eu achei que para mim já não era mais tão interessante, porque eu estava fazendo isso, né, há muito tempo e já estava em todos os lugares, já estava difundido. Então, eu comecei a pensar num certo clima romântico e pensei, poxa, as mulheres elas sempre estiveram aqui dentro do ateliê, só que elas consomem a roupa que a gente pensa para o homem, sabe? E aí eu queria dar para essa mulher um pouco de silhueta, um pouco de cintura, sabe? Um pouco mais de modelagem, e eu achei que eu já tinha cumprido o meu papel dentro dessa questão de gêneros, né? Então, por isso eu quis abrir esse leque e começar a fazer uma roupa bem mais feminina mesmo, sabe? Com shape, com modelagem realmente de mulher. Só que na minha segunda coleção vem tudo isso de novo, né? Essa questão novamente da gente ter que se posicionar de novo, começar todo o processo de novo, sabe? De misturar. E aí eu achei que estava incoerente eu ter uma coleção masculina e uma feminina, sabe? Eu acho que aí eu comecei a imaginar que eu realmente tinha que voltar a pensar uma roupa só. E eu acho que, sem E dúvida, como, parece ser o caminho mesmo. e como que o teu cliente e as pessoas, enfim, hoje percebem isso? As pessoas percebem que você, ao fazer essa roupa, você está pensando no ser humano e não em estereótipos ou em lugares? Como que ficou isso para você? Sim, Paulo, percebem. Eu tenho um cliente muito especial também. Né, os meus clientes, eles têm essa liberdade de experimentação. E aí, por isso que eu estou muito ansioso pelo futuro, sabe? Porque quando eu tiver uma roupa ampliada, uma roupa que vai vestir pessoas de todos os tamanhos, aí realmente eu não preciso mais falar nessa questão de para quem ela foi pensada, se ela tem silhueta, se ela tem busto, se ela tem cintura. Agora, sabe, o importante é que ela vista, o importante é que ela caiba em quem goste dela. Então, assim, eu acredito muito nesse futuro da moda e nesse futuro onde as pessoas não pensem mais para quem estão fazendo, sabe? Simplesmente em ter opções para todo mundo. E aí as pessoas é que definem o que elas querem vestir, né? Então eu chegar numa loja e aí tem paletós de um lado e vestidos dos outros. Mas se aqueles vestidos me servem e eu tenho vontade de colocá-los, por que eu não vou comprar? Entendeu? Então, assim, eu acredito muito nisso. Eu acredito que em breve a gente vai estar bem liberto dessa questão de gênero, para quem que essa roupa foi pensada. E eu acho que esse que é o futuro mesmo. João, você sabe que nesse período de isolamento que a gente está, eu tenho conversado muito todo dia com muitas pessoas do mercado, as coisas vão a cada semana, parece que tem um mundo novo se impondo a nós, né? E numa das conversas que estávamos com, acho que 40 pessoas numa sala dessas virtuais, saíram questões importantes, assim. Eu vou tocar num ponto que foi falado e que eu acho que é o que você está dizendo, né? Um estilista, um criador, uma marca, enfim, disse que para este futuro que você está dizendo, como você está pensando e vendo esse futuro para você, ninguém quer muito falar de futuro hoje, né? Você ainda foi ser corajoso. A primeira pessoa que eu vejo falar de futuro nesse sentido foi você. Mas foi dito o seguinte, que uma dos caminhos, né, até para essa questão de precisa ter 10 coleções, precisa ter tantas coleções, as coleções
têm que estar denominadas com estações. É tão maluco que há 6 anos o São Paulo Fashion Week já deixou de falar de estação, né? E hoje o mundo está discutindo essa questão de não ter estação. A gente sempre se manteve nesse padrão de ter 2 coleções no ano. Tem marcas e estilistas que fazem uma vez no ano. Isso é um espaço dessa liberdade. Uma das pessoas me disse, para mim, eu vou só fazer aquilo em que eu sou especialista, para eu otimizar o meu trabalho, a minha energia, o meu produto, o meu custo, o meu investimento, naquilo que eu sei fazer absolutamente como especialista. Eu não vou fazer uma calça preta X porque outras pessoas podem fazer. Não vai ser a melhor calça, eu vou fazer aquilo que eu faço melhor. Como que isso bate em você? Eu estava nessa sala que você comenta desse comentário, e assim, para mim foi uma luz, assim, essa questão de não ficar tentando tudo, sabe? De você perceber no que você é especialista e se dedicar a isso, sabe? Então, eu acho que nesse dia, para mim, foi um dia muito feliz quando eu ouvi esse comentário, porque ele me fez, me clareou, assim, sabe? De que se você foca num tipo de, né, de produto, se você não fica querendo abraçar todos, você tem condições de fazer um trabalho melhor, sabe? Então, esse dia aí, para mim, foi muito importante, Paulo. Não acho que ele não gostaria, assim, poder falar quem disse isso na sala, que eu anotei nas minhas frases importantes, né? E Uhum, que eu vou convidá-lo para vir aqui, será um dos convidados nesse período, com certeza. Quem uhum. disse isso numa conversa ali com tanta gente foi o Alexandre Rascovitch, Sim, né? foi. Que é uma pessoa que experimenta o tempo todo milhões de coisas, né? Ele quer sempre estar no lugar que ele desbrava, que ele não pensa no conforto, né? Como vocês não pensam no conforto, vocês são Não, mas, inquietos, né? quando ele disse isso, eu falei, poxa vida, é exatamente isso, assim, sabe? Né, você focar num tipo de produto, você só vai evoluindo esse produto, né, Paulo? Você consegue evoluir o acabamento dele, você, né, não querer abraçar o mundo faz uma boa diferença. É. Vou perguntar. Tá bom? Prepara a cabeça, não pode pensar muito. Tem que a hora que eu Ah, eu falar não vem sou na bom cabeça. eu não sou muito Não, é bom para isso. assim. É assim, é assim. Então vamos lá. No que você acredita, João? No amor. Ó, tá vendo? Em que você confia? Eu confio nos meus pensamentos, Paulo. Eu confio no desejo de fazer. Eu confio em Deus. O que você cria? Uma linguagem. Eu crio, assim, eu tenho um desejo de comunicação muito grande. Então, eu estou sempre, o tempo todo, pensando como as pessoas vai digerir aquilo, sabe? O que você quer vencer? Eu quero vencer, Paulo, esse momento, sabe? Porque eu acho que a partir dele a gente vai estar muito mais preparado, assim. Então, eu quero vencer isso, a ignorância, vencer esse momento político, sabe? Vencer esse momento que a gente está vivendo, que para mim é um dos piores que eu lembro da minha vida. Para mim também. O que você quer, é a última, tá? O que você quer nutrir? Eu quero nutrir esse desejo de arte que eu tenho, sabe? Eu acho que a arte ela é um alívio muito grande para as pessoas. Então eu quero sempre poder estar desse lado, sabe? Desse lado da arte, assim. Eu quero nutrir a arte dentro do meu trabalho. Que bom. Bom, gente, agora eu vou de verdade encerrar. A gente já resgatei o João, consegui resgatar. Era tão importante eu te fazer essas perguntas. E a quarta-feira vai ter uma nova live, sempre de segundas, quartas e sextas. A gente vai trazer aqui todo mundo que a gente conseguir da nossa história. É muito importante fazer isso e a gente resgatar. João, muito obrigado. A live vai estar salva no IGTV do São Paulo Fashion Week para todo mundo poder ir lá e ver e aí fazer outros comentários e participar. E essa semana terão outras pessoas, e semana que vem
também. E só para encerrar, eu quero deixar uma mensagem que eu, assim como o João, mas eu estou muito atento a tudo que está acontecendo, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Tudo que está sendo discutido faz muito parte da minha crença, da minha alma e do trabalho que eu tenho provocado na questão da moda, da criação, dos assuntos, das temáticas, e a gente vai chegar onde é necessário chegar e protagonizando e dando protagonismo a todo mundo que tem que estar nesse papel de protagonista. João, obrigado, querido. Um beijo. Fala. Um beijo. Paulo? Oi, tô aqui. Então, ó, eu quero só aproveitar também para agradecer, além desse espaço que você me deu, o quanto você representa para mim, sabe? O espaço que você me dá, a credibilidade que você dá para o meu trabalho. Então, eu quero muito que você saiba, você sabe disso, eu já disse isso para você várias vezes, mas o quanto você é importante na minha vida, dentro do meu trabalho. Eu sou muito agradecido a você por tudo. Obrigado. Eu que sou agradecido a vocês. Eu falei que quando eu entrei na moda, eu não entrei por causa da roupa. Eu não desenho roupa, eu não faço roupa, eu não vendo roupa, né? Eu entrei por causa de vocês. Né? O que me fascina é poder ter esse contato com vocês, com todo mundo que trabalha com criação e com moda. Obrigado, querido. Te amo. Te amo também. Um beijo. Estou acabando e vou salvar agora e dando um tchau para vocês e vai estar lá no IGTV do São Paulo Fashion Week. Gente, um beijão e até a próxima.